A obsessão é um tema complexo, até para compreender e assimilar o que acontece nessa faina. Haja visto que existem tipos de obsessão ainda desconhecidos, mesmo porque a população desencarnada que faz parte do nosso orbe é em torno de 5 vezes maior do que a de encarnado. E existe uma interação recíproca e constante entre lá e aqui, haja visto que faz parte de uma única orbe e acaba por tecer relação de diferentes teor e matias entre um e outro. Mesmo quando Kardec havia, na íncrita codificação, aclarado a questão da obsessão simples, da subjugação, da fascinação, mas se sabe que existe uma gama quase infinda de tipo de obsessão que pode jugular o espírito encarnado e desencarnado e gerar disfunção de diferente jaez. Daí que a clarência desse assunto, ela é uma abordagem que se busca fazer visando mitigar o efeito danoso que acontece, haja visto, como diz na obra Livro dos Médiuns, que pulula em torno da Terra mau espírito em consequência da inferioridade moral do habitante. Essa ação infeliz, malfadada, é parte integrante do açoite, do flagelo com que a humanidade se vê abraço. Daí que a questão da obsessão, do assédio espiritual, ela deve ser encarada como algo integrante deste local que eu estou. Não como um tormento extra que me ocorre, que não faz parte do pacote de estar aqui, porque faz parte desse pacote, e pede a abertura para o autoconhecimento e o caminho íngreme do meu burilamento para que eu compreenda como que isso me afeta e a melhor forma de lidar com isso. Haja visto que a mediunidade, ela leva a uma sensibilidade diferenciada, mas a questão do assédio, ela independe da mediunidade. O assédio que eu posso ser vítima de um espírito sofredor, ou mesmo uma obsessão que possa tentar me quedar, isso tem a ver com expiação e prova que eu preciso passar. E não necessariamente com a minha mediunidade. Até porque existe uma realidade hoje clara de que, seja o que for que eu tenha recebido de diferenciado, porque cada um vai ser equipado no seu respectivo,
Isso é um compromisso, uma compulsão que foi feita no astral, um compilho de cópia, resgatar aqui, de dever, de reajustar, de realinhar, e que eu sabiamente deveria saber harmonizar essa situação para fazer isso vingar e vir a fluxo. E eu conseguir desincumbir do que eu preciso com relativa tranquilidade, mesmo em meio ao mar revolto do assédio, da insistência de algum espírito em me destrambelhar, em me desequilibrar. Porque isso vai dizer dessa ponta do véu que eu preciso rasgar e eu mesma aprimorar a minha capacidade de lucidez visional para lidar com a forma que eu vou dar passo em meio a isso. E vai dizer aqui na revista Reformador desse mês, no tópico da parte obsessão e mediunidade, a experiência do Chico quando ele fez 40 anos de mediunidade e já havia escrito 100 livros. Ele escreveu mais de 400 livros e ele havia alcançado essa marca de livro nesse pentelésimo. E no livro No Mundo de Chico Xavier, foi colocado para ele, durante esse tempo, você foi vítima de mistificado alguma vez? E ele respondeu, várias. E aí foi colocado para ele, até hoje isso acontece ou pode acontecer para você? Ele disse sim. E aí foi colocado para ele, por que isso sucede a você que já psicografou quase 100 livros? E ele disse que isso acontece para que ele passe por provação para mostrar que receber livro do instrutor espiritual não o priva de privilégio algum, que ele está apenas cumprindo algo que ele se comprometeu, um dever. Isso é o mínimo que o competiria fazer, e que ele é um médium tão sujeito a errar como o outro, tão falível como o outro, e que precisa, como Jesus asseverava, orar e vigiar, da renúncia ao mal, da disposição moral, da boa vontade, do serviço no bem e da prece. Daí que a forma de forrar ao assédio prejudicial que tenta me destrambelhar, que eu venha sofrer, é o pensamento positivo, a atitude no bem e a recusa infatigável ao mal. Porque essa questão do assédio, da insistência que acontece de um espírito sofredor em me sensibilizar com o que ele sugere, fazer com que eu atrela aquilo que ele está propondo e viabilize uma conexão, isso pede uma cautela, porque quando eu consigo ignorar isso com um pensamento elevado,
nobre, puro, limpo. E renunciar a essa sugestão malévola. Isso acaba irritando mais aquele que está tentando essa conexão comigo. Ao perceber que eu sustento uma incompatibilidade com aquela proposta, que é uma forma de ignorar também, haja visto que consigo desconectar daquilo que é proposto, e com isso, esse espírito pode recrudescer e se tornar mais agressivo em relação a mim, por perceber essa reação minha de inviolabilidade. E pode acontecer nessa tinta dele tentar me abordar com uma nova roupa, que fica fácil de me confundir porque vem por uma outra janela para mim, uma situação que é um convite infeliz também, e que eu possa ser confundida por aquilo. Por isso que, quando eu faço esse forramento sobre mim, com essa labareda moral urdida nesse fogo metálico do pensamento nobre, da ajuda na direção do outro, da recusa sistemática em aderir àquilo que é infeliz e que me procura, infatigável, uma recusa incansável a essa sugestão malévola que tenta abrir minha janela, que tenta amalgamar com a minha vibração, imiscuir na minha psicomente, na minha radiosfera. Essa disposição minha de recusar e ao mesmo tempo de preencher o meu tempo com uma reflexão feliz, com uma atitude de sair de mim, de tirar eu da cabeça para pensar no outro. Isso facilita, porque a renúncia, ela é um metal urdido no Cristo, diamantino, que me ajuda nessa eterização e nesse forre. Desapego, abnegação, caminha com a vigilância. Porque quando eu consigo esquecer a mim para pensar naquele que precisa da minha ajuda, de certa forma, eu consigo sair desse cerco que tenta conectar comigo usando o meu egoísmo, o meu ensimesmamento, a minha arrogância. Daí que são válvulas de escape que me fortalece porque se torna hábito para mim e disciplina no bem. E com isso eu vou sendo forjada, fundida nessa munição vibracional que vai me auxiliar a sair fortalecida do tentame
e cria uma ambiência que corta, desata e corta alguma ligação com um espírito que venha de lá atrás, o meu pregresso, de muito antigo, e ao mesmo tempo respinga sobre ele essa ajuda que o beneficia também.